Bem, então, pessoal, aqui o objeto da discussão vai ser a gente inicialmente falar um pouco sobre essa função de perda média, de excedente de perda média, e no que essa função consegue mensurar peso, né, na cauda. Né? E aí, quando eu falo peso na cauda, a gente sempre associa essa frase a risco, né, a risco de perda, né, a uma probabilidade maior de ocorrência, de uma chance maior de ocorrência de eventos extremos associado aí às regiões de nas regiões extremas das distribuições, né, das funções de densidade. Então, aqui, como é que eu vou fazer? O objetivo aqui é a gente olhar para essa função de perda residual. Deixa eu abrir aqui. Então, essa função de perda residual ela é definida como sendo de D, ok? Onde nós definimos isso como a média, né, de x menos D, dado que o x é maior que o D. Então, a média condicional. Nós calculamos essa média em termos de integrais, né? E aí, como é uma média condicional, embaixo fica a probabilidade do x ser maior que o D. E aqui em cima, a integral de D infinito, né, de x menos D, f de x dx. Tá bom? Então, essa é a definição aí desse valor esperado. E aqui aqui no material, o que é que eu observei, né? Vale notar aí que quando a variável só assume valores nos reais positivos, né? Então, a gente pode considerar que quando d é igual a zero e a variável só assume valores nos reais positivos, né? O que eu posso afirmar aqui? Então, se a probabilidade do x ser maior que zero é igual a 1, tá? Se essa probabilidade de x ser maior que zero é igual a 1, então é de zero, né, vai ser igual a esperança, né, de x, dado que x é maior do que zero, tá? Então, fazendo aqui um resumo, né? Nós vamos ter aqui integral de zero a infinito, né, x fx dx, e aqui embaixo a probabilidade do x ser maior que zero, que é 1, tá? Mas isso aqui, então aqui no denominador, isso aqui é igual a 1, aí aqui em cima, aqui no numerador, isso aqui é igual ao valor esperado de x. Então, dessa forma, o E de zero é igual a esperança de x. Então, quando a variável assume valores do suporte dos reais, tem suporte dos reais positivos, né? O E de zero vira o E de x, tá bom? Então, E de zero é igual a esperança de x, tá bom? Essa é a sentença que nós vamos considerar aqui.
Aí agora, o que é que eu vou fazer? Vamos observar também, isso já foi discutido anteriormente, né? Que essa média, né? Isso aí já foi discutido aqui nas aulas anteriores, né? Então, essa média de x, né, vai ser igual. Então, na verdade, o que foi discutido antes é que o E de D seria igual a integral, né, sobre o SD, né, aqui, né? Acho que é uma coisa SD. E aí, integral de D a infinito da função de sobrevivência de x, dx. Tá? Isso aqui é o que a gente tinha discutido anteriormente. Certo? E aí, uma vez que a probabilidade de x ser maior que zero é igual a 1, né? Então, o E de zero, na verdade, né? Então, se D igual a zero, né? Então, se D igual a zero, a gente consegue essa informação aqui de que o E de zero, tá? O E de zero vai ser igual ao E de x e o E de x vai ser integral de zero a infinito da função de sobrevivência dx. Tá bom? Então, eu tenho essa identidade aqui sendo válida, de forma que se nós tomarmos aqui uma função, né? Se eu fizer aqui o seguinte, f de E sendo igual a o S de x sobre o E de x, né? Então, eu posso concluir, né, que a integral, né, dessa função fe, S de x sobre E de x dx, né, de zero a infinito, é igual a 1, certo? E essa igualdade aqui me diz que, aqui eu vou usar um x minúsculo, essa igualdade aqui me diz que a densidade F1 isso aqui é uma densidade, tá bom? Isso aqui é uma função de densidade de probabilidade. Então, isso aqui é uma função de densidade de probabilidade. Tá bom? Vamos em frente. Visto isso, podemos deduzir também, podemos definir a função de sobrevivência associada a essa variável aí que eu vou chamar de xe. Então, aqui o fe está associado a uma variável que eu vou chamar de xe, uma variável aleatória de um xe, tá bom?
essa variável XE, eu posso também escrever aqui a função de sobrevivência, né? A função de sobrevivência dessa variável XE. Eu vou indicar o Ezinho aí, sobrevivência de X, né? Vai ser igual integral de X é infinito da densidade, né? Fzinho é t dt. E isso vai ser escrito como sendo, né, a integral de S de t dt. Integral calculada de x até infinito. E aí essa equação, vou destacar ela aqui de vermelho, também é verificada, certo? Eu posso também definir a função taxa de risco associada a essa variável XE. Então, a função taxa de risco eu vou chamar de HE de X. Vai ser igual a densidade sobre a sobrevivência. Fe de X sobre Se de X. Isso aqui vai ser escrito como sendo... Aí a gente vai pegar, nós vamos pegar aqui, ó, o Fe, já pegando as expressões, né? O Fe, que é o Se sobre E, o S de X sobre o E, né? E vamos dividir isso aí pelo S de E, que é essa integral aqui. Então, no final, nós vamos ter que isso aqui vai ser o S de X sobre integral de X é infinito de S de T dt. Né? Então, essa expressãozinha aqui, eu estou destacando também de vermelho. Ok? E esse lado direito aqui, deixa eu me apagar aqui, eu ainda posso completar ele dizendo que isso aqui é igual, observe que essa integral sobre a sobrevivência, já sendo definida aqui, ó, a integral sobre a sobrevivência, né, é a função E de D. Né? Então, se eu tenho aqui a sobrevivência sobre essa integral, isso é 1 sobre E de D. 1 sobre E de D. Então, 1 sobre E de X aqui, porque o D tá sendo substituído aqui por X. Então, eu tenho também essa relação, ou seja, a taxa de risco, a sobrevivência, ou seja, a variável XE, né, ela tem uma função de densidade que vai ser a sobrevivência sobre o valor esperado da variável X. A sua sobrevivência, a sua função de sobrevivência, também definida aqui, né, dependendo aí da variável X, valor esperado dessa integral da sobrevivência de X. E aqui a função taxa de risco, que vai ser o inverso da função de perda média residual na variável X. Então, nesse caso aqui, o HE vai ser o inverso da função de perda média residual no X, o HE. Daí, eu posso escrever
essa expressão aqui, observe. Vou escrever aqui agora. Fzinho é de x igual a HE de x vezes SE de x. Isso aqui vem da definição. Isso aqui igual Hzinho é de x vezes, e aí eu vou usar a relação aí da sobrevivência com a taxa de risco, que é a exponencial da taxa de risco acumulada, né? A exponencial de menos integral de 0 até x, Hzinho é de t dt. Daí consigo escrever esta sentença que eu estou marcando em verde aqui também. Então perceba que pela própria definição, né, da sobrevivência, né, é a densidade da taxa de risco, né, é a densidade pela sobrevivência, eu consigo escrever essa igualdade. E aí o HE eu repito e escrevo a sobrevivência como sendo a função aí dependendo da taxa de risco, né, aquela relação que a gente viu lá no comecinho do curso. Ok. Daí eu posso escrever o seguinte, né? Perceba essa expressão aqui é logo abaixo. Então, o S de x vai ser escrito como sendo E de x vezes H E de x vezes exponencial menos integral 0 a x HE de t dt. Então, como é que eu chego aqui nessa igualdade, né? Veja que o FE está aqui. O FE é o S sobre a esperança, né? E aí, com isso, o S vai ser igual ao F vezes o E de x, tá? Então, eu posso escrever aqui novamente, ó, o Fzinho de E é o S sobre a esperança, né? Então, o S vai ser o F, né? O Fzinho é vezes o E de x. Então, o E de x, o Fzinho é deixa eu ver aqui. O Fzinho, o S de x vai ser igual ao FE vezes o E de x, e o FE está escrito aqui em cima, né? O FE. Então tem que pegar o FE vezes o E de x. Então peguei o FE, que é esse que está aqui à direita. Então isso aqui é o FE. E esse aqui é o E de x. Então o FE vezes o E de x vai ser o S de x, a sobrevivência de x. Então escrevi a sobrevivência, função de sobrevivência, como função aí dessa taxa de risco associada à variável xe.
E aí eu posso reescrever essa expressão em termos agora, pensando que essa esperança, se eu pensar que essa esperança vai ser escrita como sendo o Ezinho de zero, tá? Então isso aqui é o Ezinho de zero. Esse H eu posso escrever ele como sendo 1 sobre E de x, isso aqui já foi deduzido, ó, aqui em cima, ó. O HE é 1 sobre E de x. Então posso colocar aqui 1 sobre E de x no lugar dessa quantidade. Vou apagar aqui que ficou muito feio. Tá? Essa quantidade aqui. De forma que eu posso escrever S de x como sendo E de zero sobre E de x vezes exponencial de integral menos 0 até x. E aí vou colocar tudo como função da função de perda residual média, né? 1 sobre E de t dt. Eu posso escrever também S de x, função de sobrevivência, como sendo, né, aqui uma razão do Ezinho de zero sobre o E de x vezes a exponencial de 0 a x do inverso da função de perda residual. Ok? Daí, o que nós vamos entender aqui, né? Então, já tenho essa outra dedução do S de x. Deixa eu ver aqui o próximo passo. Também é válido que, veja, nós definimos aqui a função de sobrevivência da variável E, xe. Então, essa função de sobrevivência está aqui. Né? SE vai ser igual a essa integral da sobrevivência de x sobre o E de x. Né? Então, daqui eu posso tirar que essa esperança vezes esse S de E, né, vai dar igual a essa integral aqui, que essa integral vai ser igual ao E de x, porque a variável x, ela é uma variável não negativa, né? Ou seja, a probabilidade de x ser maior que zero é 1. Então, eu posso escrever aqui o seguinte. Posso partir daqui, né, e deduzir que, tá aqui, eu posso deduzir que a integral, vou colocar em vermelho, a integral, né, de x a infinito
de STDT é igual ao E de zero, Ezinho de zero, que é a esperança de X, a esperança de X, aqui a esperança de X, vezes o SE. Então, vezes o SE de X. Posso deduzir isso aqui também, né? Destaquei aqui. Daí, olhando aqui para baixo, deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Veja que nós concluímos que o SX vezes, deixa eu ver, sim, ainda tem outra aqui também, né? Que também é verdade que eu vou colocar aqui em cima. Também é verdade que a integral, né, de x a infinito integral de x a infinito do ST dt, isso aqui igual, isso aqui sobre o S de x vai ser igual ao um Ezinho de x. Então, isso aqui vai ser igual ao Ezinho de x vezes o S de x. Também é válido isso aqui. Bom, então, olhando essas duas expressões, né? Deixa eu ampliar aqui. Veja, essa quantidade, essa integral sobre o S de x é a definição da perda residual média. E também, pela expressão aqui ao lado, né, eu também pude deduzir que o S de E, a sobrevivência de XE vezes esse E de x é essa mesma integral, tá? Então, conclusão, eu posso igualar essas duas quantidades, né? Posso igualar essas duas quantidades, aí eu vou colocar aqui ao lado, tá? Vou colocar em preto. Então, as duas, igualando aqui essas duas sentenças aqui, eu posso até dizer que é um si somente si. Isso aqui implica, né, que o EX sobre o E de zero é igual ao SEX sobre o S de x. E aqui é uma identidade interessante, né? Vamos trabalhar agora com olhar para ela aqui. Porque anteriormente nós vimos o seguinte. Né? Se eu considerar... Wilton, desculpe lhe interromper. Você pode repetir aí exatamente o que é esse EX? O EX é perda residual média, né? Isso. Esse Ezinho é. O E0, você pode repetir, por favor, Ah, tá. cada um desses aí, que Vamos eu lá. quero anotar. Olha lá. Vou voltar, tá certo? Esse é de D, que aí se eu colocar o xzinho no lugar do D, é a mesma coisa, tá? É só trocar pelo x.
Então, esse Ezinho de D é a perda residual média. Quando o X é uma variável não negativa ou positiva, né? Vamos pensar assim. Esse denominador tem probabilidade, se eu substituir o D por zero, aí a probabilidade do X ser maior que zero é 1. Tá bom? Porque ela é positiva. E aí eu posso pensar no Ezinho de zero. O Ezinho de zero passa a ser, então, a integral, né, do xfx dx, que é a esperança de x, sobre a probabilidade do x ser maior que 1, que é 1. Essa probabilidade é 1. E aí o Ezinho de zero vira a esperança de x. Tá bom? Então aqui, depois de toda essa dedução que a gente fez aqui, até o momento, né, eu cheguei nessas duas equações, onde, por definição, né, da função de perda residual média, a perda residual média vai ser definida pela integral da sobrevivência sobre a sobrevivência no x, e aí você pode trocar o x por d, não faz menor diferença aqui, tá bom? E também, pela dedução lá de algumas, da equação dessa variável de equilíbrio, né? Eu usei essa notação aqui para essa variável de equilíbrio, onde a sua densidade é a sobrevivência da x, corrigida aí, normalizada, né, pela média da variável x, tá? Aí, essa variável x é. E aí, essa variável a gente definiu sobrevivência, taxa de risco, né? E após essas contas aqui, fiz aqui a densidade dela, como função da taxa de risco, sobrevivência como função da taxa de risco, saí substituindo esse E de x pelo Ezinho de zero, né? E o Hzinho a gente deduziu aqui que o Hzinho vai ser o inverso do Ezinho de x. E aí, eu cheguei nessa equação, tá bom? Onde essa equação aqui, daqui eu subi, né, e cheguei nessas duas igualdades aqui. Mostrando. E aí, essa integral se escreve dessa maneira e também com função do Ezinho de zero e da sobrevivência de equilíbrio. Veja que o que muda aqui é só que eu tirei o Ezinho de x, troquei o Ezinho de x por E de zero, mas eu tive que trocar a sobrevivência pela sobrevivência da variável x. Então, essa integral ela se escreve dessas duas formas, de forma que eu posso escrever essa igualdade, né? Tá bom? Ou seja, essa esperança vezes essa sobrevivência é igual ao Ezinho de zero vezes o SE de x. Então, fazendo aqui o cruzamento, exatamente a igualdade que eu estava tentando deduzir. Tudo bem? Ok. Obrigado. Beleza, isso é um pouco demorado mesmo. É meio chatinha essa dedução aqui, mas a gente vai chegar lá. Bem, aí nós definimos aquela variável de perda limitada. Não sei se vocês se lembram, mas a variável de perda limitada ela é igual a... eu vou colocar a tela aqui, que talvez seja mais fácil para não demorar tanto. Ó, a variável de perda limitada ela é essa daqui. Variável de perda limitada, tá bom? Perfeito? Ela é o x, se o x menor do que um certo u, e ela trava a perda em u se o x ultrapassar o u. Pensando aqui nos momentos não centrais, né? Esperança de y elevado a k, é possível deduzir aqui que essa esperança tem essa fórmula, e essa parte dessa integral vai virar zero, porque o x é positivo, né? Então, isso aqui
vai se anular, vai sobrar só essa parcela aqui, essa segunda parcela, né, que vai ser essa integral do 0 até o u desse k, que é o expoente, vezes o x elevado a k menos 1. Certo? Então, esse valor esperado, ele se escreve como sendo essa integral. E aí, vamos olhar agora o com k igual a 2. Se o k igual a 2, eu vou colocar o 2 aqui. O x vai ficar elevado a 2 menos 1 e o s de x, né? E vamos ver o que acontece. Veja, observe também que quando o u tende a infinito, né? Quando esse u tende a infinito, o y tende ao x, né? Ou seja, o y se identifica com x quando o u tende a infinito. Então, quando o u tende a infinito e o k igual a 2, né? Dado que a variável só assume valores positivos, então o e de y ao quadrado vai ser igual ao e de x ao quadrado, que vai ser igual a 2, olha para cá, 2x a 2 menos 1 s de x. Então, 2x a 1, né, é s de x dx. Bom, daí, essa igualdade aqui implica, aí eu vou pegar esse 2, jogar aqui para baixo, e vou deduzir essa expressão daqui, que o e de x ao quadrado sobre 2 é igual ao x sx dx. Então, vou só escrever isso lá, para não confundir. Deixa eu voltar para o quadro, a gente não ficar tanto tempo aqui nesse item. Então, o que a gente acabou de deduzir também, né, é que o e de x ao quadrado sobre 2, tá, é igual a integral de 0 até infinito de x sx dx. Também eu tenho essa dedução daqui, tá? Vamos em frente. Aí veja o seguinte, olhando essa igualdade aqui, se a função perda residual média é crescente, então como o x é maior do que zero, então se ela é crescente, esse numerador, então deixa eu escrever aqui ao lado, ó, x é maior que zero, né? Ok? Então, se a função é crescente, isso implica que o e de x é maior que o e de zero. Maior ou igual? Tá bom? Então, se o x é maior ou igual que zero, eu consigo também deduzir isto, tá bom? E aí, consequentemente, né, se essa quantidade é maior ou igual que zero, e ela é igual a essa, então, consequentemente, o SE de x é maior ou igual que o S de x. Tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Passa a integral de 0 a infinito, né? Então, a integral é de uma variável positiva, né? Como uma função de sobrevivência. Então, essas somas só se acumulam. Então, se eu passar a integral no lado esquerdo e no lado direito dessa desigualdade, né? A conclusão aqui é que a integral de 0 a infinito, a S é de x dx, também vai ser maior ou igual que a integral de sx dx de 0 a infinito.
Só que essa integral aqui, não sei se vocês perceberam, mas a própria definição, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? A própria definição do E de D no D igual a zero, né? Quando o E de D é igual a zero, né? Aí isso dá a esperança, tá? Então, quando o D é zero, essa esperança, isso aqui vai dar o E de x, já foi deduzido aqui, ó. O E de zero é o E de x, só que esse E de zero é justamente essa integral do sx dx no zero a infinito. E aí eu posso concluir que isso aqui é igual ao E de x. Tá bom? Aí um fato interessante é que também essa variável x é uma variável positiva. Aí como é que eu posso deduzir isso aqui? Ó? Veja, integral, né? Integral, esse SE de x, SE de zero, né? SE de zero vai ser integral de zero até infinito, né? De S de t, S de t dt sobre de x, tá bom? Só que esse E de x passa fora da integral, isso vai ser 1 sobre E de x, vezes integral de zero a infinito do st dt. Daí, concluo que isso aqui também vai ser o E de x, né? Deixa eu criar aqui. Então, isso aqui é o E de x, então isso aqui é igual a 1, tá bom? Então, o S de zero é 1, ou seja, o x o que eu quero dizer aqui é que x também é maior que zero, com probabilidade 1, tá bom? Então, x também é uma variável maior que zero. Então, de tal maneira que essa desigualdade aqui, ó, vai dar como resultado, eu vou apagar aqui esse, essa aba aqui lateral, de forma que isso aqui é exatamente o E de xe. Então, o E de xe é exatamente maior ou igual que o E de x. O E de xe é maior ou igual que o E de x. Ok. Então, passando aqui, acho que eu vou descer aqui para não ficar. Então, guarda essa informação aqui, tá? Que essa integral é o E de xe. Tá bom? O E de xe, então, eu vou para cá aqui agora. Então, o que eu posso escrever aqui agora é o seguinte,
que a integral de x f é de x dx, de 0 a infinito, isso é igual a integral de 0 a infinito do xzinho s de x sobre e de x. Dx. Bem, também posso escrever isso. E isso aqui é... Vamos usar aqui agora a expressão anterior. Ó. Aqui aparece os x, sx sobre e de x. Né? Então, isso aqui, eu deduzi aqui em cima. Deixa eu ver onde é que está. Olha lá. Essa integral de x, sx, dx de 0 a infinito é o e de x ao quadrado sobre 2. E aqui agora eu escrevi que essa esperança, né? Posso até colocar o e de x o e de x vai ser igual a essa integral com x, s de x sobre e de x. E aí eu posso igualar isso aqui. Posso igualar aqui ainda com o e de x ao quadrado sobre 2 e de x. Isso eu consigo fazer por quê? Porque eu olho aqui em cima, e de x ao quadrado sobre 2 é a integral de x, sx, dx. Se eu estou dividindo pelo e de x, né? Vou dividir aqui pelo e de x ambos os membros, aí vai ficar e de x quadrado sobre 2 e de x, vai ser igual à integral de x, sx sobre e de x, que é justamente o que aparece aqui nessa igualdade, tá? Então, x, sx sobre e de x, então isso aqui vai ser igual a... Posso fazer essa identidade aqui. E aí, pessoal, sabemos, né, que o e de x tá aqui também deduzido, o e de x é maior ou igual que o e de x, tá bom? Então eu posso vir para cá e concluir o raciocínio escrevendo o seguinte: E de x vai ser igual ao e de x ao quadrado sobre 2x, e de x, que vai ser maior ou igual que e de x. Olhando aqui agora essa desigualdade à direita, né? O que é que temos aqui, pessoal? A gente fechar esse raciocínio. O que é que nós temos aqui agora? Nesse exato
local, nessa desigualdade. O que eu posso concluir sobre essa desigualdade, né? Vejam, vamos multiplicar aí tudo por 2x, de forma que eu posso escrever aqui agora que o e de x ao quadrado é maior ou igual que 2x ao quadrado. Tá bom? E aí, eu vou passar um x ao quadrado para a esquerda. Então, isso aqui é equivalente a dizer que e de x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso maior ou igual que deixa eu ver. Maior ou igual que é x quadrado, né? É x ao quadrado. Pronto. Então, dessa desigualdade aqui que eu vou colocar em vermelho, o que eu posso concluir, né? Veja, essa expressão aqui à esquerda é a expressão, né, da variância de x. Né? Então, estou dizendo aqui que a variância de x é maior ou igual a esperança, o quadrado da esperança de x. Mas, se pensarmos aqui nessa desigualdade aqui, escrevendo ela agora como sendo variância de x sobre e x quadrado maior ou igual que 1. Essa desigualdade equivalente, né, à anterior, tá? Então, troquei agora 6 por uma meia dúzia. Interessante. Mas o que é esta quantidade aqui que eu estou marcando em azul? Essa quantidade aqui, pessoal, é o quadrado do coeficiente de variação. Então, é desvio padrão pela média, né? Então, o quadrado do desvio padrão pela média é a variância sobre o quadrado da média. Então, essa expressão que fica aqui no final, né? É que o final da história é que o quadrado do coeficiente de variação é maior ou igual que 1. Né? Quadrado do coeficiente de variação maior ou igual que 1. Ou, simplesmente, o coeficiente de variação maior ou igual que 1. Isso aconteceu por quê? Porque eu assumi, né, lá inicialmente, que a função taxa, a função de perda residual média, era crescente. Essa dedução aconteceu porque eu assumi que a função de perda residual média
era crescente. Tá bom? Então, se a função de perda residual média é crescente, pessoal, o que é que acontece? Essa variável vai ter um coeficiente de variação maior ou igual que 1. Né? O quadrado do coeficiente de variação maior que 1. E aí, se a gente fizesse aqui para o lado decrescente, seria o contrário, né? O quadrado do coeficiente de variação menor ou igual que menor que 1, né? Daí, quando essa variável de perda residual média, essa função de perda residual média, ela é crescente, a gente já incorpora aí a, a questão de coeficiente de variação elevado, né? Tá bom? E isso com a referência igual a 1, né? Com referência 1. Essa referência unitária. Então, a função de perda residual média, ela dita aí o peso na cauda, tá bom? Ela dita o peso na cauda, porque o coeficiente de variação, né, é maior ou igual que 1, o quadrado do coeficiente de variação maior ou igual que 1, quando essa função é crescente. Então, o coeficiente de variação será maior ou igual que 1 se a função for crescente. Quando a função for decrescente, esse quadrado vai ser menor que 1, ou seja, o limite superior, né? Ou seja, se a função perda média ela é decrescente, existe um limite superior para esse coeficiente de variação. Enquanto que se ela é se ela é crescente, a gente tem um limite inferior, né? Ou seja, o coeficiente de variação é maior ou igual que 1. Não é limitado superiormente. E isso faz com que esse resultado seja consistente com o fato dessa função de perda residual média poder classificar o comportamento na cauda da distribuição, tá? Como foi uma demonstração um pouco cansativa, deixa eu abrir aqui espaço para vocês fazerem algum comentário, alguma pergunta. Antônio, você conseguiu acompanhar aí o raciocínio aí dessa solução? Wilton, mais ou menos, sabe? Eu vou ter que dar uma mergulhada aí, sabe? Mas olha, no final da história, o que eu queria lhe dizer, eu queria dizer a vocês, é que a função taxa de risco sendo crescente, a função taxa, a função de perda residual média sendo crescente, isso implica que esse coeficiente de variação, né, ele passa a ter um limite inferior e não um limite superior, o que faz com que isso colabore para uma maior variabilidade, né, em relação à média, esse coeficiente médio, essa variabilidade em relação à média, e isso faz com que o peso na cauda seja maior, tá bom? Essa é a moral da história. Tudo isso aqui, toda essa conversa foi para a gente demonstrar isso aqui e corresponder essa afirmação com o fato da função de perda residual média ser crescente, tá bom? Era isso que eu queria deduzir aqui, tá? Bem, agora deixa eu ver aqui a continuar aqui o material. Acho que eu vou continuar agora pelo PDF. Vai ser mais rápido. Bem, então é o seguinte, pessoal. Feito isso, eu encerro a conversa sobre essa discussão aí de peso de cauda, função taxa de risco, função de perda residual média, né? E agora eu passo a discutir um pouco mais sobre as medidas de risco que foi o ponto aí dos últimos posts aí que eu fiz aí no AVA, tá bom? Então, vou começar aqui a discutir agora medidas de risco, tá? E essas coisas estão relacionadas, porque sempre a gente está falando,
Lembrando que o objetivo dessa disciplina é entender o quê? Risco de perdas, né? Uma medida, uma variável de perda, a gente tem que olhar, né, para as grandes perdas, tá? Perdas além da média, mas o quão além da média, sei lá, um desvio padrão, dois desvio padrão. Isso é o problema da nossa modelagem, tá? É trabalhar com esse tipo de mensuração de risco, né? E aí existe o conceito aí de medidas de risco, né? E essas medidas de risco vão estar associadas aí a esses indicadores de risco, ou simplesmente Key Risk Indicators, né? Então, no mercado de seguro, no fundo de previdência, sempre a preocupação é a gestão da perda. E na gestão da perda, esses indicadores de risco, né, são fundamentais aí para um bom entendimento aí da questão do problema, né? Do problema estocástico, né? Da aleatoriedade, né? Do problema. Bem, então, uma dessas medidas de risco é o conhecido Value at Risk. Value at Risk, tá aqui, ó. Value at Risk. Ou simplesmente, em português, né? Valor em risco. Tá bom? Valor em risco sempre está associado a uma quantidade numa região de cauda, tá? Isso, na verdade, é um percentil, por definição. E essas quantidades podem representar grandes perdas, ou seja, a ocorrência de grandes sinistros, né? Uma seguradora. Posso associar também no mercado uma grande flutuação negativa se a posição é comprada, né? Uma grande flutuação negativa e eventos de natureza adversa, né? E com intensidade relativamente além da média ou da mediana, como se deseja, como desejar aí, como for do seu interesse, como for de interesse em pesquisa, né? Então, o valor em risco, ou value at risk, ele está dentro aí dessas medidas de risco, que são esses indicadores de risco que são associados a essa variável de perda. E dentro desse contexto existe o conceito de coerência, né? Falando aqui rapidamente, imagine que eu tenha quantidades aleatórias x, y, aqui ó, x, y, e aí vou multiplicar por um escalar o x e vou somar o x com o y. O escalar é uma constante positiva, né? E a medida de risco que a gente chama de ρ, que no caso aqui pode ser inclusive o var. Por definição, né, uma medida de risco é coerente quando ela obedece à subaditividade. O que é que diz a subaditividade? Perceba, o ρ da soma é menor ou igual que a soma dos ρs. Se o ρ é um var, se o ρ é uma medida de risco, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho aqui? O que é que essa desigualdade está me dizendo? O risco do agregado é menor ou igual que os riscos, a soma dos riscos parciais, tá? Ou seja, a medida de risco ser coerente, ela significa, isso significa que uma fusão, né, uma reunião ali de empresas, né, fusão de empresas reduz o risco. Ou seja, individualmente, se a gente somar essas empresas ou essas variáveis associadas a, a essas empresas, né, essas variáveis de perda, então essa soma desses riscos ultrapassa o risco da junção,
né? Ou da fusão. Isso aqui Ô, Wilton, tá... Oi. isso lembra aquela coisa de diversificar investimentos, né? Sim, também. Né? Também. Você diversifica, aquela história, não bote todos os ovos numa só cesta, né? Isso. Diversifique. Aí aqui eu falo da ideia de fusão, né? Existe uma vantagem na fusão, reduzir risco, risco de perda, né? E essa perda vai estar associada a uma solvência, insolvência, etc. Tá? E aí você pode interpretar isso como uma diversificação também, né? De portfólio, etc. Outra propriedade desse indicador, né? Dessa medida de risco, dessa coerência, é que ela obedeça essa monotonicidade. Ou seja, se uma perda é sempre menor ou igual que outra, então o risco associado a essa variável de perda é menor ou igual que o risco associado a essa segunda variável de perda. Bom, mas isso aqui é fácil de entender, né? Ou seja, se você tem um tipo de investimento que é mais arriscado sempre, né? Ou seja, você pega uma renda fixa contra uma renda variável e aí você vai pensar na questão do risco, né, de perda, né? Então, obviamente, que se você usar uma medida de risco que seja coerente e você usar ela nessas duas quantidades, essa desigualdade tem que prevalecer. Outra propriedade de uma medida de risco é a homogeneidade positiva, né? Isso, a homogeneidade positiva, porque essa constante é uma constante, é um escalar positivo. Ou seja, se eu multiplicar a perda por uma constante positiva, a medida de risco vai ficar multiplicada por essa constante, né? Então, não sai multiplicado por quadrado, enfim, não é feita a propriedade da variância, por exemplo. A variância aqui não seria, não obedeceria a essa homogeneidade positiva, né? Isso aqui estaria mais ou menos, se a gente fosse interpretar isso, seria se eu dobrar a posição, eu dobro o risco. Seria basicamente isso. Translação invariante, ou seja, se você adiciona uma constante determinística, você só desloca o risco, né, por essa constante, tá? Então, basicamente, se a gente tem, vamos pensar aqui o seguinte, deixa eu colocar outro quadrinho aqui. Então, imagine que eu tenho aqui uma variável de perda, tá? E essa variável de perda ela está associada a, essa curva de densidade, tá? E aí eu estou mensurando aqui o risco, né, na cauda. Então, vamos pensar aqui um quantio extremo, né, de referência, e eu vou olhar aqui para essa região aqui, essa região crítica, tá bom? Pode ser uma variável de retorno, ou até mesmo uma variável de perda. Vou mudar aqui o formato dessa variável, porque eu acho que dentro do contexto de seguros, talvez uma variável com esse formato seja mais... Vou colocar aqui agora. Então, pensando agora no contexto de seguro, vamos pensar agora uma variável que assume que tem esse padrão aí de densidade. E aqui eu estou marcando aqui o zero, que é uma variável positiva, tá? E aí meu objetivo é o quê? Olhar esses níveis críticos, né? A partir de um certo limiar, né? Um certo limiar, a partir de um certo limiar, né? E meu foco é nessa região crítica, tá bom? Aí o que acontece? Se eu deslocar essa curva, ou seja, se eu acrescentar agora, vamos dizer que
minha a variável agora de perda, ela vai sofrer um deslocamento horizontal para a direita. Ou seja, ao invés de ter esse padrão aqui, eu vou fazer um deslocamento, né, horizontal nessa curva. Tá? De forma que isso tenha sido feito assim. Ao invés de trabalhar com os clientes do perfil de renda X, eu vou trabalhar com um perfil de renda X mais uma certa quantidade. Então, se a translação invariante ela é obedecida, o que vai acontecer aqui basicamente é que essa curva de densidade ela vai se deslocar para a direita, mas não vai mudar a forma em nada. Eu estou mudando a forma aqui, mas é porque tá horrível de desenhar isso aqui, tá? Mas apenas um deslocamento para a direita, o que mudaria o risco apenas dessa quantidade, ou seja, o ρ, né, dessa quantidade mais o x, né, vai ser o C mais o ρ de x. Tá bom? É isso que eu quis dizer aqui, tá? Apenas um deslocamento, né? Isso supondo que esse C é uma constante positiva e determinística, tá? Ou seja, a sua carteira de clientes agora vai passar a ter um outro perfil de renda, mas esse perfil de renda só se diferencia do anterior, né? Em questão de perda por uma quantidade positiva e determinística, tá bom? Então, são essas as propriedades que definem uma medida de risco coerente, tá? E nesse sentido, né, o VAR não é uma medida coerente, embora seja muito utilizada, mas ela não tem a propriedade da subaditividade. Eu vou deixar aqui para vocês olharem o exemplo aqui do VAR. Vou pegar aqui por definição, né? Vamos definir o VAR. Agora, seja x uma variável de perda, o valor em risco de x a um nível P 100%, eu vou denotar por π de P, é dado pelo P percentil da distribuição de x. Ou seja, a probabilidade do x ser maior que o VAR é 1 menos P. Aí, na minha definição aqui, que eu estou colocando para vocês, esse P, né, é um valor alto. Esse P dita a confiabilidade, tá? Esse Pzinho aqui dita a confiabilidade. Então, P é a com, né? De forma que 1 menos P, por exemplo, né? Um exemplo aqui é dizer que o P é 95%. Tá bom? O P é 95%, o menos P é 5%. Tá bom? Então, o que é que diz o VAR? Tá aqui a minha variável de perda, tá? Ela tem essa densidade. O que é o VAR? Uma quantidade que define um quantio crítico, certo? Para o qual a probabilidade dessa variável ultrapassar esse π de P, vamos chamar de π de P aqui, que é o VAR, a probabilidade dessa variável ultrapassar o VAR é 1 menos P, que nesse caso aqui seria de 5%. Ou seja, a probabilidade à direita e abaixo da curva de densidade é baixa. Então, geralmente, os níveis de VAR, em termos de confiabilidade, são utilizados 90, 95 ou 99, tá bom? Esses são
os referenciais mais usuais. O que é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com 5 e 1%, tá? Porque são regiões críticas interessantes para se analisar perdas extremas, né? E até mesmo precificar seguros em termos dessas ocorrências mais extremas, principalmente a ocorrência 1%. E no mercado financeiro também é bem interessante você olhar o VaR 1%, uma vez que a ocorrência de eventos de natureza extrema nos mercados de renda variável, principalmente, são mais frequentes, né, do que o padrão aí gaussiano, e isso me leva a utilizar um padrão de VaR, né, um P quantil, um P percentil aí um pouco maior, né? Tá bom? Ou seja, em termos de confiabilidade, eu busco 99% à esquerda do VaR e 1% à direita do VaR, tá bom? Bem, um exemplo de medida coerente, o VaR não é coerente, mas sobre normalidade e sobre algumas restrições que podem ser feitas. Por exemplo, mesmo não sendo normal, mas se o seu padrão, por exemplo, se você se utilizar, por exemplo, de um modelo de volatilidade, esse modelo de volatilidade tiver uma distribuição condicional simétrica, você pode deduzir aí o VaR como sendo uma média mais uma quantidade K vezes o desvio padrão, que é justamente a ideia do desvio padrão, né? Então, se você pegar a quantidade Mi mais um K vezes o desvio padrão, isso é uma medida de risco. E aí é bem fácil de digerir isso, né? Assim, intuitivamente, muitas vezes a gente sempre olha, né? Quantos desvios padrão nós estamos além da média, né? Então, isso aí é uma medida de risco coerente. Se você consegue escrever o VaR dessa maneira, né, ele passa a ser coerente. Né, e isso acontece sob normalidade ou sobre alguns casos mais particulares onde você modela o percentil e esse percentil você utiliza alguma, alguma restrição aí sobre a distribuição condicional da variável de perda, tá? Mas o desvio padrão é uma medida de risco coerente, tá? Então, por exemplo, o interesse pode estar em saber qual a probabilidade da variável x ser maior que um mi mais um k sigma e isso ser 5%, né? No caso aqui da distribuição normal, o k seria 2,576, né? Aliás, desculpa, o k seria 1,645 a 5%, e 2,576 a 0,5%. Né? Esse aqui ainda mais extremo, para encontrar esse casinho aqui, tá? Bem, então o VaR não é coerente por causa da subaditividade, né? E aí tem um exemplo aqui que depois eu quero que vocês deem uma olhada para a gente não esticar muito a aula aqui, acho que para não. Mas é basicamente o seguinte: eu peguei um contra-exemplo. Você pega um caso de uma variável z, né? Separa ela e você define essa variável z de forma que ela tenha essas probabilidades definidas aqui. E você separa essa variável numa soma de x com y. E assim definidos, eu consigo escrever z como sendo x mais y. Tá? Eu consigo escrever z como x mais y. Então, com isso, né, eu consigo deduzir
que o fx de 1 é 0,95, porque a probabilidade do x ser maior que 1 é equivalente ao z estar entre 1 e 100, porque o x está definido aqui, ó. Se o x é maior que 1, o z está entre 1 e 100. Então vai ser o fz, o f de 100, o fz de 100 menos o fz de 1. O fz de 100 está definido aqui, que é 96%, menos o fz de 1, que é 91%. A diferença é 5%. O complemento é o que me interessa, porque o x aqui é maior que 1 e aqui a probabilidade de x ser menor do que 1. Então, 0,95. De forma similar, o fx de 90, né? A probabilidade do x ser maior que 90, o x é maior que 90, né? Quando o z está entre 90 e 100. Entre 90 e 100, aí eu tenho o f de 100 menos o f de 90, e aí eu tenho 1% aqui de diferença. Então, essa probabilidade é de 1%. Logo, o complemento é 99%, porque a probabilidade aqui é que o x seja menor que 90 e não maior que 90. E aí, o fx de 100 é 1, porque a probabilidade de x ser menor ou igual que 100 é exatamente 100%. O x é sempre menor ou igual que 100. E aí, de forma análoga, eu também consigo fazer a dedução que o f de y no zero é 0,96, porque o fy, o y é maior que zero, quando o y é maior que zero, quando o z está entre 0 e 100, quando o z é maior que zero, né? O z, o y é maior que zero, quando o z é menor ou igual que 100, e o z é menor ou igual que 100 com probabilidade de 96%, né? Tá? Daí, o que é que acontece? O var de x a 95, né? O x 95 é 1, né? E o var do y a 95, veja, o zero já deixa 96% de probabilidade à esquerda. Se você quer 95, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Acho que é melhor fazer o quadrinho. Vamos pegar o quadro. Então, olha só. Pegar aqui uma curva de densidade. Tá? Espera aí, só um minutinho. Aqui. Então, vou pegar aqui uma curva de densidade. Tá certo? Deixa eu ver o que eu estava querendo observar. Eu marquei aqui que o zero deixa 96% de probabilidade à esquerda. Então, vou marcar o zero aqui, ó. Vamos pensar... Vou marcar o zero aqui. Oh, desculpa, peraí. Então, acho que esse desenho foi meio infeliz aqui. Acho que não era bem... Vamos pensar o seguinte. Talvez seja mais adequado usar uma densidade assim. Então, vou marcar o zero aqui, tá? E, se bem que aqui está 50-50. Deixe-me colocar aqui... Vamos lá, deixe-me
pensar aqui como é que eu vou representar isso. Alguma coisa assim mais assimétrica. Ops. Então, o zero aqui está muito simétrico. Sei lá, vamos pensar alguma coisa assim. E o zero aqui. De forma que eu tenha também, eu acho, ele pode vir mais para a direita. Vamos pensar que o zero esteja aqui, tá? Então, o zero estando aqui, ele tem 96% à esquerda, né? Então, se você quer pegar um percentil que tenha 95, ele não pode estar à direita do zero. Então, obviamente, ele vai estar à esquerda do zero. Né? Se quiser carregar aí 95% de probabilidade. E aí, o VAR a 95%, nesse caso, a variável y, é uma quantidade negativa. Certamente, tá? Certamente é uma quantidade negativa. O VAR do x a 95 é 1. A gente já deduziu aqui. O VAR do y a 95 é uma quantidade negativa. Então, 1 menos uma quantidade negativa. E o VAR do z a 95, por definição aí do problema, é 90. Então, eu tenho 1 menos uma quantidade, 1 mais uma quantidade negativa, vai dar menor do que 1, né? Então, esse valor, né, está direcionando a desigualdade de que o VAR da soma, que é o VAR de z, seja maior que a soma de cada valor VAR individualmente. Então, isso aí é um contra-exemplo, né, para a gente não pode dizer que o VAR ele é subaditivo, embora hajam alguns casos particulares, tá, em que esse VAR seja subaditivo, mas isso não é verdadeiro sempre. Então, se não é verdadeiro sempre, eu não posso afirmar isso sobre o VAR. Daí, a condição aí pode ser essa questão da subaditividade. Ela pode ser verificada quando se utiliza aí a medida TVAR. TVAR, em inglês, é conhecido por Tail Valet Risk. Ou, vou traduzir aqui, nunca tinha visto, nunca vi essa tradução. Geralmente se fala em valor em risco condicional. Mas aqui eu vou traduzir da seguinte forma: valor em risco na cauda. Tá? Valor em risco na cauda. Então, o TVAR ele vai ser definido como sendo essa esperança, né? Essa esperança, ou seja, o TVAR vai ser a média de x, dado que x ultrapassa o VAR. Então, dado que o x é maior que o VAR, qual a média de x? Qual a esperança da perda se a perda já ultrapassa esse limiar, extremo que está sendo considerado aí como sendo o VAR. E aí, essa média é uma média condicional. Usamos aqui a divisão pela sobrevivência no VAR, que é 1 menos o F do VAR. E aqui o que fica no numerador é um valor esperado do VAR em diante. É possível aí demonstrar, né? E aí não requer muita dificuldade, que esse TVAR ele é uma média, né, de todos os valores VAR além, né, desse valorzinho P. Ou seja, você vai do P até o 1 e você vai somando todas as medidas VAR, né,
e divide pela quantidade de área ali, né? Que é 1 menos P, tá? É só fazer essa mudança de variável aqui. Vou colocar aqui para vocês, vocês podem fazer essa tentativa aí, não tem mistério algum. Olha lá, você faz o du igual ao f de x dx, de forma que o u é o f, é a função acumulada de x. O x passa a ser a inversa, é a função quantílica aqui. E essa função quantílica é o var. Né? Então, se o x, na definição do var, você tem do π, aliás, do tvar, né? Nessa primeira definição, vai do var em diante. Então, se você fizer aqui o var, né, o x igual ao var, então equivale ao u igual ao p. E o infinito, né, equivale ao p igual a 1. Então, na verdade, aquela integral pode ser substituída por essa aqui, né? Ou seja, o tvar passa a ser a integral de p até 1. Esse p vai de 0 até 1, né? E do var ao nível p. E aí, veja, se da forma como eu defini inicialmente, muitos livros utilizam o var, tipo, o var 99, ao invés de var 1. Aqui está até, eu acho que deveria até corrigir, porque na forma como está definido no material, seria 1 menos u. Aqui tá 1 menos u. Então, que aí ficaria a quantidade pequena, né? Na verdade, o var estaria sendo representado pelo 1 menos p, e não o p. Então, se vocês quiserem trocar esse u aqui, né? Esse u por 1 menos u, aí entra mais na notação do material, né? Vou colocar 1 menos u aqui. Menos u. E aí você varre do P, então vai varrer do 1 menos P até o 0, né? Certo? Ok. Uma expressão interessante é que o tvar, né, vai ser o var mais o que sobra, né? O excedente, né? O excesso da perda, né? O excedente, que é sempre pegar as integrais considerando o x menos o var. E isso é a definição da perda residual a partir do var, né? No var, na verdade. Então, o tvar é o var mais a perda residual média. Tá? Essa informação também é interessante de ser guardada, né? E aí tem, ou seja, o tvar é o var mais alguma coisa. Né? E essa alguma coisa é sempre uma quantidade não negativa, né? Tá? Então, o tvar é maior que o var pela perda residual média. O tvar é uma função decrescente, não decrescente no var, ou seja, ele não decresce. Tá? O tvar fornece o excesso de perda média em tempos críticos, um bad times, né? Quando o var, quando a perda, né? Quando a perda supera o limite var. Né? No caso, uma observação importante, né, para ser feita sobre o var é que o var não é uma medida de risco coerente por causa da subjetividade, né? Porém, o TVAR é coerente. O TVAR é uma medida de risco coerente, né? Mas a medida TVAR ela não é elicitável. Deixa eu ver onde é que eu coloquei isso aqui.
Deixe-me ver. Não estou achando aqui, não. Deixa-me ver. Não estou achando, não. Mas o que aqui eu acho que o termo é licitável. Deixa eu ver se é isso mesmo. É licitável, né? Então, vou olhar aqui nesse site, só para comentar aqui para vocês. Olha lá. Após a crise de 2008, né? O acordo da Basileia, né? Recomendou aí substituir o VAR pelo CEVAR, que na verdade aqui é o nosso TEVAR, né? Porém, né? Tem algumas questões que precisam ser consideradas quando a medida TEVAR é utilizada, né? Então, uma das coisas importantes quando se está fazendo modelagem é, que a gente tenha o poder de seleção, né? Que a gente possa fazer seleção de modelos por critérios de seleção, enfim. Ou seja, você vai buscar o VAR, você vai modelar o VAR, você vai usar um GASH, você vai usar alguma modelagem, ou seja, você vai competir em modelos para buscar por estimativas que tenham melhor erro quadrático médio, por exemplo, enfim. No caso do TEVAR, não tem como fazer isso porque a medida ela não é elicitável, tá? E aí, elicitabilidade é uma propriedade matemática, né, importante para a seleção de modelos, né? Ou seja, não dá para fazer backtest. Backtest é uma técnica onde se utiliza as estimações, se faz as estimações do VAR e se utilizam alguns critérios para se saber se essa medida está bem adequada aí ao que elas propõem a medir, que é aquela probabilidade, né? Medir o risco com aquela probabilidade que é dada lá pela confiabilidade do VAR. No caso do CVAR, isso fica difícil de ser mensurado, mas é uma medida muito interessante para ser calculada, né? E eu acho que, no meu entender, essas medidas se completam, tá? Principalmente quando você utiliza o VAR e a perda residual média, né? Se você utilizar o VAR e a perda residual média, eu acho que você pode ter aí algo que vai explicar, né, essa perda residual média, que pode variar não só do VAR em diante, mas de qualquer quantio em diante, inclusive da média, se a média for um quantio mediano, por exemplo, né? Tá? Enfim, eu gosto de utilizar as três medidas porque elas se completam, né? Principalmente quando se fala em VAR e essa perda residual média. Até porque o VAR mais a perda residual média é o TVAR. Tá? Daí, o final aqui da história, né, para a gente encerrar aqui a nossa aula, eu coloquei um exemplo da normalidade, basicamente usar aí as definições aí de probabilidade. No caso do x ser normal, a probabilidade do x ser maior que o VAR é 1 menos P. Deduzir isso aí, padronizar a variável, né? E esse φ maiúsculo é a função de distribuição acumulada da normal, né? Da normal mi sigma. Aliás, da normal padrão, desculpa. E o VAR tem fórmula fechada, né? Se a distribuição é normal, o VAR tem fórmula fechada. Ou seja, o VAR é a média mais a função quantílica
vezes o sigma. No caso do TVAR, considerando aí o padrão normal, padrão gaussiano, o que a gente pode deduzir aqui, né? Vamos lá, deixa eu ir para o board aqui. Vamos para o board. Olha lá. Considerando o padrão gaussiano, né? X tem distribuição normal, mi sigma, tá? Então, o TVAR, e aí eu já disse lá anteriormente que o TVAR é o VAR mais a perda residual média. Então, o VAR vai dar o mi mais a função φ inversa, que é a função quantílica, vezes o sigma, né? Mais a perda residual média, que é o valor esperado de x menos o VAR, e aí eu vou colocar aqui o VAR, mi mais φ maiúsculo menos 1 p sigma, e essa média condicionada, né, dado que o x é maior, né, o x menos o VAR, aliás, dado que o x é maior que o VAR, né, x é maior que o VAR, então, mi mais φ menos 1 p sigma. Então, essa é a fórmula do TVAR, né? Certo? Essa expressão aqui, eu posso reescrever ela da seguinte forma. X menos mi, né? Sobre sigma maior que o φ menos 1p. Eu posso escrever essa expressão assim. Tá bom? E essa constante aqui, ó, vai ficar o mi mais isso aqui é uma constante, tá? Isso que eu estou marcando aqui é uma constante não negativa, né? Isso eu posso jogar para dentro desse valor esperado, sem nenhum problema, porque a esperança da soma é a soma das esperanças e a esperança de uma constante é ela mesma. Então eu posso passar essa expressão para dentro desse valor esperado. Quando eu coloco essa quantidade aqui, ela se cancela com essa parcela aqui, ó. Observe que ela aparece aqui dentro também, só que com um sinal negativo. E aí eu posso escrever esse TVAR da seguinte maneira. TVAR mi mais esperança. E agora x menos mi, dado x menos mi, dado que x menos mi sobre sigma é igual a esse φ menos 1 de p. Esse φ menos 1 de p é o VAR, é o quantio
P da normal padrão. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o X menos o Mi sobre o sigma, né, é maior que o VAR da variável X padronizada. O VAR de X menos Mi sobre sigma. E aí esse valor esperado eu vou reescrever ele assim, tá? Veja que agora eu coloquei, né, para dentro desse valor esperado essa parcela aqui, que se neutralizou, cancelou com essa, mas a condicionante continua a mesma, né? Isso aqui é exatamente a mesma condição, né? Que é o x ser maior que o VAR. E aí, o que eu faço? Vou multiplicar e dividir por sigma aqui esse valor, fora desse valor esperado. Então, vou escrever essa expressão agora assim, ó. Tvar é mi, mais, aí multiplica por sigma, né? E se eu multiplicar por sigma, eu tenho que dividir por sigma, né? X menos mi sobre sigma, dado que o var, o x menos o mi sobre o sigma é maior que o var de x menos o mi sobre o sigma. Daí, essa expressão aqui agora, posso transcrever ela agora dessa maneira, né? Perceba que aqui eu tenho a variável padronizada e aqui a variável normal padrão. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, que eu estou marcando aqui em vermelho, né? Isso aqui é o TVAR de uma normal padrão, né? Então, o TVAR da normal mi sigma, né? Normal mi sigma. O TVAR, e aí vamos colocar aqui 1 menos P, né? Vai ser igual ao mi mais o sigma vezes o TVAR, né, da normal 0, 0, 1, né? 0, 1. 1 menos P. E isso é o que eu coloquei aqui no final, né? O TVAR da normal mi sigma é igual a mi mais o sigma vezes o TVAR da normal padrão. E aí o TVAR da normal padrão, a gente pode deduzir aqui usando integração por partes. Aí fica essa função φ a densidade, φ minúscula a densidade da normal, φ maiúscula a acumulada da normal padrão, né? Então, o TVAR da normal mi sigma é mi mais sigma vezes o φ, a densidade da normal padrão, calculada no quantil P, né? P é a quantidade grande, né? Ou seja, eu estou lá no final da distribuição, né? O P, o quantil 95%, por exemplo, da distribuição. E aí ele deixa 1 menos, deixa 5% à direita. Então essa fórmula é a fórmula do TVAR no padrão aí gaussiano, né? Então, com a distribuição normal, fica tudo mais fácil, né?
Aí tem algumas outras expressões aí, quando se coloca aí a distribuição exponencial, vocês podem deduzir isso aqui, tá? Vocês podem olhar isso aqui, a gente pode discutir isso nos fóruns, né? E o caso aí das distribuições tipo Pareto, né? Pareto tipo 1, que também é interessante, são distribuições interessantes aí para modelagem de perda, né? As funções tipo Pareto, as distribuições tipo Pareto, que estão aqui também. A gente também tem como deduzir aí fórmulas de VAR e TVAR, essas distribuições tipo Pareto e Pareto tipo 1 e 2, na verdade, né? Então, são esses os pontos aí finais aí da nossa Meet hoje, tá? Então, eu vou abrir espaço aí para perguntas. Perguntas, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Bem, eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito extenso, tá?